Você já terminou um dia inteiro cuidando de tudo e ainda assim foi dormir com a sensação de que não foi suficiente? Mesmo tendo feito tanto, mesmo tendo se esforçado, mesmo tendo estado presente, ainda assim, ficou aquela voz dentro de você dizendo: eu poderia ter sido melhor. Se essa pergunta nunca te abandona, talvez você não esteja falhando. Talvez você esteja funcionando exatamente como uma mãe melancólica funciona. E isso muda tudo. Porque a mãe melancólica não vive a maternidade só no que faz. Ela vive no que sente sobre o que fez. Existe uma diferença profunda aqui. Enquanto algumas mães vivem o dia e seguem, a mãe melancólica vive o dia e revisita. Ela volta nos momentos, analisa as falas, repassa as reações e tenta entender: eu fiz certo? Isso não acontece por acaso. Na psicologia dos temperamentos, o perfil melancólico é associado a alta consciência emocional, tendência à autoavaliação, busca por significado e profundidade. Mas na maternidade, essas qualidades ganham um peso diferente. Porque você não está analisando apenas decisões simples. Você está analisando algo muito maior, o impacto que você pode ter na vida do seu filho. E isso transforma pequenas situações em algo enorme. Uma resposta atravessada vira culpa. Um momento de impaciência vira dúvida. Um erro comum vira um questionamento profundo. E sem perceber, você começa a viver sob uma pressão constante. Não externa, interna. A psicologia chama isso de autoexigência elevada associada à consciência moral. Mas na prática, isso se traduz assim: você nunca sente que foi o suficiente, etc., mesmo sendo. E isso cansa. Cansa de um jeito silencioso. Porque ninguém vê. Ninguém vê o quanto você pensa antes de agir, o quanto você revisita depois, o quanto você tenta melhorar. Mas você sente. E talvez esteja começando a acreditar que esse peso é sinal de que tem algo errado com você. Mas deixa eu te dizer algo com muita clareza agora. Não é falta. É excesso. Excesso de consciência, excesso de cuidado, excesso de responsabilidade emocional. Você não se cobra demais porque é fraca. Você se cobra demais porque se importa demais. E isso tem um lado bonito. Mas também tem um lado que machuca. Porque quando você não tem filtro interno, tudo vira motivo de análise, não? E tudo vira possibilidade de erro. Mas aqui está o ponto que quase ninguém te explica. A mãe melancólica não precisa fazer mais. Ela precisa aprender a parar de se machucar com o que já fez. Respira. Você não está atrasada, não está despreparada, não está fazendo menos. Você só está olhando para si mesma com um nível de exigência que nenhuma mãe conseguiria sustentar sem se desgastar. E talvez hoje seja o dia de começar a enxergar isso. Sem julgamento. Só com consciência. Existe algo que a mãe melancólica faz, sem perceber. Ela cria um padrão. Não é um padrão que alguém ensinou. Não é algo que foi imposto. É interno. Silencioso. E extremamente exigente. Talvez você nunca tenha colocado isso em palavras, mas ele está aí. Nopo, um jeito certo de ser mãe, um tom de voz ideal, uma forma perfeita de reagir, uma presença constante, equilibrada, paciente. E você tenta chegar lá, todos os dias. Só que esse lugar não existe na realidade. Ele existe apenas na sua mente. E aqui começa o desgaste. Na psicologia, isso se aproxima do que chamamos de perfeccionismo orientado ao eu.
quando a própria pessoa estabelece padrões extremamente altos e se avalia com base neles. Cena. Mas na maternidade, isso se intensifica, porque não é só sobre você, é sobre alguém que você ama profundamente. E quando existe amor profundo, existe também medo de errar. Então, você ajusta mais, se cobra mais, pensa mais. E sem perceber, vai se distanciando da realidade possível. Porque a realidade é dinâmica. Tem dias bons, dias difíceis, momentos de paciência, momentos de limite. Mas o padrão interno que você criou não aceita variação. Ele exige constância perfeita. E quando você não consegue manter isso, vem a frustração. Não porque você fez pouco, mas porque não atingiu o ideal. E esse é o ponto que precisa ser visto com clareza. Você não está falhando na maternidade. Você está falhando em alcançar um padrão que não é humano. E isso gera uma sensação constante de insuficiência. Mesmo quando tudo indica que você está fazendo bem. Talvez você já tenha vivido isso hoje. Um momento simples, uma resposta rápida, um gesto que não saiu como você queria, você diz, e de repente, isso vira o foco do seu dia inteiro. Enquanto dezenas de coisas que você fez bem ficam invisíveis. Esse é um dos padrões mais silenciosos da mente melancólica. Supervalorizar o erro e minimizar o acerto. E isso não é falta de gratidão. É funcionamento mental. O cérebro tende a dar mais atenção ao que precisa ser corrigido. Mas no seu caso, isso está amplificado. Porque você quer acertar. Mas existe algo importante aqui. Querer acertar não precisa significar se punir quando erra. E talvez você tenha misturado essas duas coisas. Como se a cobrança fosse necessária para ser uma boa mãe. Mas não é. Na verdade, o excesso de cobrança começa a te encher e atrapalhar. Porque ele tira leveza, tira presença, tira espontaneidade. E transforma a maternidade em um campo constante de avaliação. E isso cansa. Respira. Você não precisa abandonar o cuidado, mas precisa ajustar o padrão, não para baixo, mas para o real. Porque o real permite erro, permite aprendizado, permite continuidade. E é isso que sustenta uma maternidade saudável. Não a perfeição, mas a constância possível. Talvez você não precise ser uma mãe melhor. Talvez precise ser uma mãe mais gentil consigo mesma. E isso não diminui o que você é. Na verdade, fortalece. A culpa, sim, mas não aquela culpa óbvia. Não é só quando algo realmente dá errado. É uma culpa silenciosa, sutil, constante. Ela aparece em momentos pequenos. Depois de uma resposta mais firme, depois de um não necessário, depois de um dia em que você não conseguiu estar como queria, e mesmo sabendo que fez o possível, algo dentro de você insiste. Eu poderia ter feito melhor. Respira. Isso não acontece por acaso. Na psicologia, existe algo chamado hiperresponsabilidade emocional. É quando a pessoa sente que tem um papel muito grande, quase total, sobre o bem-estar do outro. E a mãe melancólica vive muito nesse lugar. Ela não vê apenas ações. Ela vê consequências. Ela pensa, se eu falar assim, isso pode marcar. Se eu não fizer isso, isso pode faltar. Se eu errar aqui, isso pode impactar lá na frente. Percebe? A mente dela não está no momento. Está no impacto do momento. E isso gera um tipo de peso muito específico.
Porque você não está apenas vivendo a maternidade. Você está antecipando os possíveis efeitos dela. E isso cansa. Cansa mentalmente, cansa emocionalmente e alimenta a culpa. Porque quando você acredita que tudo depende de você, qualquer imperfeição parece grande demais. Mas existe um ponto importante aqui. Esse nível de responsabilidade não é totalmente real, verdade? Ele é ampliado. Seu filho não é formado por um momento, nem por uma frase, nem por um dia difícil. Ele é formado por um conjunto. Pela repetição, pela constância, pela presença ao longo do tempo. Mas a mente melancólica tende a focar no detalhe. E quando foca no detalhe, perde a visão do todo. E é aí que a culpa cresce. Talvez você já tenha vivido isso. Você passa o dia inteiro cuidando, presente, atenta. Mas à noite, o que fica na sua mente é aquele único momento em que você não foi como queria. E isso parece apagar todo o resto. Mas não apaga. Só parece. E aqui entra algo muito importante da psicologia. O cérebro humano tem um viés negativo natural. Ele registra mais facilmente o que pode ser um erro do que o que foi um acerto. No seu caso, isso está potencializado. Porque você já tem uma tendência à autoanálise. Então você revisita, amplifica e internaliza. Mas deixa eu te trazer um alívio agora. Sentir culpa não significa que você está errando mais. Significa que você está sentindo mais. E isso muda completamente a leitura. Você não é uma mãe pior. Você é uma mãe mais consciente, mais sensível, mais envolvida. Mas isso precisa vir com equilíbrio. Porque sem equilíbrio, a culpa começa a te desgastar e não te ajuda a melhorar. Só te prende. Talvez você não precise eliminar a culpa, mas precisa aprender a não acreditar em tudo que ela diz. Porque ela nem sempre é proporcional à realidade. Respira. Você não é responsável por cada detalhe. Você é responsável por estar ali. E isso você já faz. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo. Você não está necessariamente exausta fisicamente, mas por dentro sente que já deu demais. É um cansaço silencioso, que vem do pensar constante, do sentir constante, do tentar constante. E muitas vezes ninguém percebe, porque por fora você continua, cuida, resolve, segue a rotina. Mas por dentro existe um desgaste acumulado. A mãe melancólica não se cansa só do que faz. Ela se cansa do que processa. Cada decisão passa por análise. Cada reação é revisitada. Cada detalhe é avaliado. E isso gera um tipo de sobrecarga que não é visível. Na psicologia, isso se aproxima do que chamamos de carga cognitiva e emocional elevada. É quando a mente está constantemente ativa, tentando entender, prever, ajustar. E sem perceber, você nunca desliga completamente. Célia, mesmo nos momentos de pausa, sua mente continua. Você lembra de algo que aconteceu. Pensa no que poderia ter feito diferente. Se prepara mentalmente para o dia seguinte. E isso impede o descanso real. Porque o corpo pode até parar, mas a mente não. E quando a mente não descansa, o cansaço se acumula. Talvez você já tenha sentido isso. Exato. Você teve um dia normal, nada fora do comum. Mas no final se sente esgotada.
sem entender exatamente por quê. E isso pode gerar mais uma camada de cobrança. Eu nem fiz tanto. Por que estou assim? Mas você fez. Só que não foi visível. Você pensou, sentiu, processou. E isso consome energia. Muita energia. E aqui existe um ponto importante que quase ninguém te fala. A mãe melancólica precisa de descanso emocional. Não só físico. Porque não adianta parar o corpo, se a mente continua exigindo. E talvez você esteja tentando descansar, mas levando a cobrança junto. Levando os pensamentos, levando a autoavaliação. E assim, o descanso nunca é completo. Respira. Você não precisa parar de se importar, mas precisa aprender a pausar o julgamento. Nem tudo precisa ser analisado na hora, nem tudo precisa ser corrigido imediatamente. Algumas coisas podem simplesmente passar. Não é descuido, é equilíbrio. Talvez você esteja carregando mais do que precisa. Não nas tarefas, mas no significado que dá a elas. E aliviar isso não vai te tornar uma mãe menos cuidadosa. Vai te tornar uma mãe mais sustentável, mais inteira. E isso também importa. Existe um ponto em que o esforço começa a ultrapassar o limite. Não de forma brusca, mas silenciosa. Você continua cuidando, continua tentando, continua se dedicando. Mas aos poucos, algo dentro de você vai ficando de lado. Talvez você nem perceba quando isso começou. Mas em algum momento, você passou a se colocar sempre depois. Depois das necessidades do seu filho, depois da rotina, depois das responsabilidades, né? E isso parece natural. Até certo ponto é. Mas para a mãe melancólica, isso pode ir além. Porque ela não apenas prioriza o outro. Ela se anula para garantir que o outro esteja bem. E isso não vem de descuido consigo mesma. Vem de intensidade, de uma vontade profunda de fazer tudo da melhor forma possível. Mas existe um efeito silencioso nisso. Quando você se coloca sempre por último, você começa a perder o contato com quem você é, com o que você sente, com o que você precisa. E aos poucos, a maternidade deixa de ser uma parte da sua vida e passa a ser tudo. E quando isso acontece, qualquer dificuldade pesa mais. Porque não existe mais espaço de recuperação. Não existe pausa emocional. Não existe um lugar onde você possa simplesmente ser você. E isso gera um tipo de esgotamento diferente. Um esgotamento de identidade. Na psicologia, isso pode ser entendido como uma forma de fusão de papéis, quando a pessoa se identifica completamente com uma função e perde outras partes de si. E a mãe melancólica é especialmente vulnerável a isso, porque ela se entrega, ela mergulha e ela sente profundamente. Mas sem perceber, ela pode começar a existir apenas dentro da maternidade. E quando algo não sai como esperado, não parece só um erro. Parece que você mesma falhou. Porque não existe separação. Mas precisa existir. Você é mãe. Mas não é só mãe. Você continua sendo uma pessoa, com pensamentos próprios, com limites, com emoções que não se resumem ao cuidado. E esquecer disso custa caro. Porque quanto mais você se anula, mais difícil fica sustentar tudo com equilíbrio. E mais a cobrança cresce, porque você está exigindo de si mesma um nível de entrega que não é sustentável.
Respira. Cuidar do seu filho não exige que você desapareça. Exige presença. E presença não é perfeição. Presença não é anulação. Presença é estar ali, sem deixar de existir. Talvez você não precise fazer mais. Talvez precise voltar para si. Faça, mesmo que seja aos poucos. Mesmo que seja em pequenos momentos. Porque quando você se reencontra, a maternidade deixa de pesar tanto. E começa a fluir de um jeito mais leve. Não porque ficou fácil, mas porque você voltou a existir dentro dela. Existe uma sensação que volta, mesmo quando você tenta afastar. Não importa o quanto você faça. Sempre parece que falta alguma coisa. Talvez você tenha tido um dia produtivo. Cuidou, organizou, esteve presente. Mas no final, vem aquele pensamento silencioso. Eu poderia ter feito melhor. E isso não é um episódio isolado. É um padrão. A mãe melancólica vive com uma régua interna que quase nunca baixa. E quanto mais ela faz, mais essa régua sobe. Na psicologia, isso está muito ligado ao que chamamos de perfeccionismo autocrítico. É quando o valor pessoal começa a depender do desempenho. E qualquer imperfeição é interpretada como insuficiência. Mas na maternidade, isso se torna ainda mais intenso. Porque não é sobre uma tarefa, é sobre alguém que você ama profundamente. Então cada erro parece maior, cada falha parece mais significativa. E o que você faz bem passa despercebido. Talvez você esteja vivendo isso agora. Você tenta estar presente, mas se culpa por um momento de distração. Você tenta ser paciente, mas se cobra por um instante de impaciência. Você tenta dar o melhor, mas sente que não foi o suficiente. E aos poucos, isso constrói uma narrativa interna perigosa. Eu nunca consigo chegar lá, mas deixa eu te mostrar algo importante. Esse lá não é um lugar real, é um ideal. E o problema do ideal é que ele não tem limite. Sempre dá para melhorar, sempre dá para ajustar, sempre dá para fazer mais. Então, se você mede sua maternidade por esse padrão, você sempre vai se sentir atrás. Mesmo estando presente, mesmo cuidando, mesmo se esforçando. E isso gera um tipo de desgaste contínuo. Porque você está correndo atrás de algo que nunca se completa. Mas existe uma mudança de perspectiva aqui. Você não precisa ser suficiente para um ideal. Você precisa ser suficiente para o real. E o real não exige perfeição. Ele exige constância. Seu filho não precisa da melhor versão possível em todos os momentos. Ele precisa de você. Da sua presença, do seu cuidado, da sua continuidade. E isso você já oferece. Mesmo que sua mente diga o contrário. Talvez você esteja avaliando sua maternidade com critérios que não são sustentáveis. E por isso sente que nunca chega. Mas não é porque você está ficando para trás. É porque a linha de chegada está sempre se movendo. Respira. Você não precisa alcançar mais. Talvez precise reconhecer o que já está sendo. Mas porque o suficiente não é perfeito, né? É presente. Existe algo curioso e ao mesmo tempo doloroso na forma como a mãe melancólica se enxerga. Ela vê com clareza o que poderia melhorar, mas tem dificuldade de ver o que já está fazendo bem. E isso não é falta de consciência. É um tipo específico de funcionamento mental. Na psicologia,
Isso se conecta com o chamado viés de negatividade aliado à autoavaliação crítica. Mas, em termos simples, o cérebro dá mais atenção ao que parece erro do que ao que foi acerto. E no perfil melancólico, isso ganha força, porque você não passa pelo dia no automático. Você observa, analisa, sente. E quando observa, seu foco tende a ir para o que pode ser corrigido. Não por pessimismo, mas por desejo de melhorar. Só que isso cria um desequilíbrio. Você passa a registrar mais os pontos negativos do que os positivos. E com o tempo, isso constrói uma percepção distorcida. Você começa a acreditar que está fazendo pouco, mesmo fazendo muito. Talvez você já tenha vivido isso. Você passa horas cuidando, organizando, estando presente. Mas no final do dia, o que fica na sua mente é aquele momento em que perdeu a paciência. Aquela resposta que poderia ter sido diferente. Aquela situação que não saiu como queria. E todo o resto simplesmente desaparece. Mas não desapareceu. Só não foi registrado com o mesmo peso, né? E aqui está o ponto que precisa ser visto com muita clareza. O seu cérebro não está te mostrando a realidade completa. Ele está te mostrando um recorte. E esse recorte está enviesado. Porque está focado no que precisa ser corrigido, mas ignora o que já está funcionando. E isso impacta diretamente a forma como você se sente. Porque a sensação de insuficiência não vem só do que você faz, vem da forma como você interpreta o que faz. Talvez você esteja esperando sentir orgulho, mas só consegue ver o que faltou. Esperando sentir que deu certo, mas só percebe o que poderia melhorar. E isso desgasta. Porque nunca existe um ponto de chegada emocional. Chama. Mas deixa eu te dar um pequeno ajuste de perspectiva agora. Reconhecer o que você faz bem não é se acomodar. É equilibrar a visão. Porque sem esse equilíbrio, você continua se cobrando, sem nunca se abastecer. E ninguém sustenta entrega constante sem algum nível de reconhecimento interno. Talvez você não precise fazer mais. Talvez precise começar a registrar melhor. Não só os erros, mas também os acertos. Os momentos de presença, os cuidados que funcionaram, as pequenas conexões que aconteceram, porque elas existem. Mesmo que você não esteja vendo agora. Respira. Você não está fazendo menos do que imagina. Você só está enxergando menos do que realmente faz. Existe algo que diferencia a mãe melancólica, que nem sempre é visível por fora. Ela não apenas percebe o erro, ela sente o erro. De um jeito mais profundo, mais prolongado, mais interno. Enquanto algumas mães passam por um momento difícil e seguem, a mãe melancólica fica. Fica pensando, fica revivendo, fica tentando entender. Por que eu falei assim? Por que eu reagi daquele jeito? Por que eu não consegui fazer melhor? E isso não acontece uma vez. Acontece em camadas. Ela revisita a situação, analisa os detalhes, imagina outras possibilidades. E sem perceber, transforma um momento em um peso emocional maior do que ele realmente é. Mas, na psicologia, isso se aproxima de dois processos: ruminação, ficar voltando mentalmente ao mesmo evento, amplificação emocional, sentir com mais intensidade o impacto interno. E juntos, eles criam algo difícil de sustentar. Porque o erro não passa. Ele se prolonga. Mesmo quando o momento já terminou.
Mesmo quando o outro já seguiu, você ainda está lá, sentindo, pensando. Núxia. Isso pode gerar uma sensação muito específica, como se você fosse uma mãe pior do que realmente é. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que você sente mais profundamente. E sentir mais não significa errar mais. Significa apenas viver internamente de forma mais intensa. Mas aqui existe um ponto delicado. Quando você sente intensamente cada erro, você começa a perder a proporção. Um momento pequeno parece grande. Uma falha pontual parece recorrente. E isso distorce a percepção. Talvez você já tenha vivido isso. Algo simples acontece, um ajuste comum do dia a dia. Mas dentro de você, aquilo ganha peso. E você carrega isso por horas, às vezes dias. Enquanto, para o seu filho, aquilo já passou. Isso acontece porque a sua experiência emocional é mais longa do que o evento em si. E quando você não percebe isso, acaba acreditando que o problema foi maior do que realmente foi. Mas não foi. Só foi mais sentido. E isso muda tudo. Porque quando você entende isso, você para de se definir pelo que sentiu. E começa a olhar para o que realmente aconteceu. Respira. Você não precisa parar de sentir. Mas pode aprender a não ampliar tudo o que sente. Nem todo erro precisa virar um peso. Nem todo momento precisa ser revisitado tantas vezes. Bom, algumas coisas podem simplesmente ser vividas e deixadas ir. E isso não diminui o cuidado, só devolve equilíbrio. Talvez você não esteja exagerando. Você só está sentindo mais do que precisa carregar. E aprender a soltar isso pode mudar a forma como você vive a maternidade. Em algum momento, sem perceber, você começou a construir uma imagem do que seria uma boa mãe. Talvez uma mãe sempre paciente, sempre equilibrada, sempre segura do que está fazendo. Uma mãe que nunca se descontrola, que nunca responde no impulso, que sempre encontra a melhor forma. E aos poucos, você passou a se medir por isso. Mas existe um problema. Essa imagem não é real. Ela é idealizada. E quando você tenta viver algo idealizado, a realidade sempre parece insuficiente. Principalmente para a mãe melancólica. Porque ela não aceita o mais ou menos. Ela quer fazer bem. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Ser uma boa mãe não é sobre nunca errar. É sobre o que você faz com o erro. Na psicologia do desenvolvimento, o que mais fortalece o vínculo entre mãe e filho não é a perfeição. É a reparação emocional. Ou seja, quando algo não sai como você gostaria, e você volta. Volta com presença, com consciência, com conexão. Isso constrói mais segurança do que uma tentativa constante de perfeição. Mas a mãe melancólica muitas vezes não percebe isso, porque ela foca no momento em que errou e ignora o que acontece depois. Talvez você já tenha feito isso hoje. Teve um momento difícil, perdeu um pouco a paciência, respondeu de forma mais direta. E isso ficou com você. Mas o que veio depois? Você se aproximou, ajustou o tom, tentou reconectar. E isso também conta. Na verdade, isso conta muito. Muda, porque mostra algo essencial. Você não está no automático. Você está consciente. Você percebe, você se importa, você volta. E é isso que define uma boa mãe melancólica. Não a ausência de falhas,
mas a presença de consciência. E talvez você esteja muito mais perto disso do que imagina. Porque tudo aquilo que você usa para se cobrar é, na verdade, o que te faz ser uma mãe mais atenta, mais sensível, mais envolvida. O problema não está na sua intensidade. Está na forma como você interpreta essa intensidade. Como se fosse sinal de erro, quando muitas vezes é sinal de cuidado. Respira. Você não precisa se tornar outra mãe. Você precisa reconhecer melhor quem você já é. Uma mãe que sente, que pensa, que tenta, que volta. E isso não é pouco. Isso é profundo. Talvez, ao longo de tudo que você ouviu, uma ideia tenha começado a surgir. Que o problema não é sentir demais. É carregar demais. Porque a mãe melancólica não precisa deixar de ser profunda para viver com mais leveza. Ela só precisa aprender a não transformar toda a profundidade em peso. Existe uma diferença sutil aqui. Você pode continuar sendo atenta, sensível, consciente, mas sem transformar cada detalhe em cobrança, sem transformar cada erro em culpa, sem transformar cada dia em um teste. Porque quando tudo vira avaliação, a maternidade deixa de ser vivida e passa a ser julgada. E isso cansa. Mas existe um caminho diferente. Não é sobre mudar quem você é. É sobre ajustar a forma como você se trata dentro daquilo que você já é. Na psicologia, isso se aproxima do conceito de autocompaixão, que não é se poupar de responsabilidade, mas é se tratar com a mesma gentileza que você ofereceria a alguém que você ama. E talvez esse seja o ponto mais desafiador para você, porque você sabe cuidar do outro, mas tem dificuldade de cuidar de si. Sabe acolher, sabe entender, sabe ter paciência, mas quase nunca direciona isso para você mesma. E isso cria um desequilíbrio. Você dá muito, mas não se devolve. E sem esse retorno, a mente continua exigindo, o coração continua pesado. Mas leveza não vem de fazer menos. Vem de se machucar menos no processo. Talvez você não precise mudar sua maternidade. Talvez precise mudar o diálogo interno que acontece dentro dela. A forma como você interpreta seus dias, a forma como você responde aos seus erros. Porque enquanto você continuar se tratando como alguém que nunca é suficiente, nada vai parecer suficiente. Mas quando você começa a ajustar esse olhar, algo muda. Os mesmos dias continuam existindo, as mesmas dificuldades continuam acontecendo, mas o peso diminui. Porque você não está mais contra si mesma. Você está com você. E isso muda completamente a experiência. A maternidade não fica perfeita, mas fica mais possível, mais leve, mais real. Respira. Você não precisa ser menos intensa. Só precisa ser menos dura consigo mesma. Porque a sua profundidade não é o problema. É parte do que faz você ser quem você é. E quando você aprende a viver isso com mais gentileza, a maternidade deixa de ser um peso constante e passa a ser um caminho que você consegue sustentar, sem se perder, sem se machucar tanto, só sendo com mais consciência e um pouco mais de leveza, com carinho, mamãe.